Agora é pra censurar o canal do YouTube. É pra desmonetizar aquilo que a gente já não ganha. Jogos são dama, eles não tem como desmonetizar porque eles não dão dinheiro. É por isso. Esse aqui é o nosso sinal de vingança, YouTube. Você não pode nos tirar o dinheiro que você não nos dá. Assassinatos na Rua Morgue. Assassinatos na Rua Morgue, uma homenagem aí. Se você não conhece a origem desse título desse plot, falta ali arcabouço cultural. Então vai dar uma pesquisada lá. Mas a Rua Morgue, a rua do necrotério da sua cidade, ela recentemente foi vítima de vários assassinatos em série. E inicialmente esses assassinatos eram com o Vale XP aí, seus 13 capangas. Obrigado pelo gank. Valeu, galera. Sejam bem-vindos. Estamos falando aqui sobre um plot de aventura que, inclusive, vocês podem usar aí na aventura de vocês. Uma série de assassinatos começou a acontecer, mas essas vítimas, por se tratar da Rua do Necrotério, é uma região mais de poucos recursos, né, da galera menos abastada, da galera mais pobre. Então as principais vítimas originais eram prostitutas, mendigos, bêbados, pessoas de classes sociais, entre aspas, invisíveis, né? Então a polícia meio que fazia vista grossa em relação a isso, tipo, beleza, só mais um que morreu, não vai fazer diferença na vida de ninguém. E essas pessoas eram enterradas em covas públicas, ou tinham parentes, esses parentes simplesmente faziam lá os seus ritos finais, e assim por diante. Até que em um determinado dia, um nobre morre naquela área. E aí fica passa a ser importante, né, esse caso. Ele passa a ter uma relevância perante a sociedade, perante principalmente a família nobre. E os jogadores, então, são contratados para auxiliar nessa investigação do que está acontecendo, por que essas pessoas estão morrendo ali. E todas as tentativas de conversar com os mortos, que eram feitas com as vítimas, usando a magia de conversar com os mortos, ou visão da morte. Na visão da morte, eles nunca viam o que matava a pessoa sempre morria olhando pro nada. E as pessoas, quando eram conversadas depois de morte, também não sabiam dizer o que havia matado elas. Elas simplesmente foram atacadas pelas costas e sufocadas e não conseguiam saber o que morriam, o que havia matado. Algumas vezes, a causa da morte, aí nas investigações de ML, nota-se que a grande parte dos assassinatos é por estrangulamento, e aí você pode criar, inclusive, um nome pro seu serial killer aí, ou sua acreditar, tipo, Jack Estripador ou um Jack Estrangulador aí da vida, pra poder já também gerar, os bardos começarem a cantar sobre esses problemas. O assassino do nome da gravata. A gravata colombiana, hein? Então você pode utilizar essa parte do cenário aí pra poder falar, os bardos falando desse perigo, criar um nome específico pra esse tipo pra esse serial killer, etc. E nessas investigações eles precisam saber por que o nobre estava ali, e algumas configura acabouço cultural, gravata colombiana. E alguns das vítimas tinham ferimentos não só de estrangulamento. Eles tinham ferimentos de outras categorias. O nobre foi encontrado amarrado pelo pescoço em uma pilastra. Ele não estava... quando ele morreu, ele foi encontrado preso no lugar. E ele era um dos que tinha outros tipos de ferimentos. O que acontece? Obviamente, a região é a área de um Meazel. Então esse Meazel está atacando as pessoas que passam por ali na sua área. E a própria presença dele e a maneira de atacar dele traz consigo os Sorrow, alguma coisa lá que eu tinha comentado. Sorrowfish. que são as criaturas lá, os Anger Sorrowsworn, acho que chama, né? Os Anger Sorrowsworn. Então esses outros ferimentos são provenientes desse tipo de outras criaturas. Então, cabe ou aos seus jogadores acabarem sendo atacados por esse Meazel de alguma forma, servirem de isca viva ou algo do tipo, criar uma estratégia para, tipo, não, vai escondido e a gente fica a tantos metros de distância de butuca para atacar assim que você seja atacado. Porque na investigação policial aí, na investigação de detetive que eles forem fazer, eles não vão encontrar praticamente nenhuma pista. A não ser que alguém já tenha lidado com o Meazel ou tenha conhecimento desse tipo de criatura, seja lá alguém que seja do Shadowfell, que tenha tido contato com o Shadowfell, ou Shadarkai, algum outro tipo de raça, não tem muito porque ele ter tido conhecimento a respeito dessa criatura. Então eles só vão conseguir entrar em contato com ela
sendo vítimas ou presenciando algum tipo de ataque direto. Porque ele também não, como ele sempre ataca estrangulando pelas costas, as pessoas que morreram não conseguiram ver ele. Então elas não vão saber nem dar essa informação. Então segue um plot de investigação para você colocar na sua mesa e na sua aventura urbana. E pode ir criando mais pistas, por que o nobre estava fazendo ali, pode ser que ele tinha um relacionamento com alguma prostituta do local e aí não podiam falar um segredo, aí você pode já também expandir o seu plot de acordo com a necessidade do seu cenário. Olha aí, uma adaptação boa que Edgar Allan Poe pro D&D, cara. Você não pensou que você ia ler isso hoje. O vermelho até caiu, ó. Ficou tímido. Engraçado, caiu só a câmera, né? A transmissão ainda tá sustentando. Por quanto tempo? Isso é um mistério. Então, enquanto o vermelho não volta, aproveitar que o pai sai. Tocar o terror. Cara, eu já tinha visto essa criatura. Eu não mexo muito com criatura do Shadowfell, na verdade, porque... não sei, eu nunca narrei nada envolvendo diretamente o Shadowfell, mas eu acho engraçado porque é aquilo que eu falei, como criatura de nível 1, se ele facilita pros Sword Sorrows chegarem, isso já é um problema, porque o Sword Sorrow mais fraco, que é o Lost, é nível desafio 7. Já aumenta bastante o nível de dificuldade. Bastante, entendeu? Você não quer lidar com esses bichos não, velho, esses bichos são perigosos. Então, eu acho que tem um fator aí não desprezível de que a verdadeira treta talvez seja o Sword Sorrow lá, né? Ao invés do outro. Você pode, inclusive, então, expandir esse plot para diferentes níveis de dificuldade, né? Sim. De acordo com o Sword Sorrow que você quiser trazer. Uhum. Eu vejo bacana também é que você pode adotar alguns níveis diferenciados também de tecnologia de cenário. Porque ela pode ser daquele medieval mais arcaico ou como você tiver numa situação até pré-vitoriana aí, se você quiser extrapolar, né? Não, até mesmo se você for usar, às vezes, uma aventura mais moderna, pode ser que ele não seja visto nas câmeras, porque ele ataca das sombras ali, então... Até nisso, se você tiver essa possibilidade, quero olhar as câmeras, você vê só as pessoas sendo puxadas para um lado escuro e acaba que não consegue ver mais nada. E colocar uma característica também nova na criatura que não altera a capacidade de combate dela, como não ser vista em câmeras. Tipo, a pessoa que é invisível quando ninguém tá olhando, né? Exatamente. Cara, tinha um filme de super-herói que tinha um cara que tinha esse poder. Que funciona especificamente pra câmera, né? Tinha uma série também, Misfits. Não, mas mas o Misfits ele ficava invisível. Ele só não conseguia no começo porque ele... ele não ficava invisível, que as pessoas não viam ele, é diferente. As pessoas ignoravam ele. Né? Ele era ignorável. Ele era tão ignorável que as pessoas não lembravam que tinham visto ele. Tipo ofuscação, acho que a ofuscação é nível 1, é isso. Ele no final ele vira meio que vilão tem outro nome, tem outro nome, né? Não é Arcano, não, acho que é Arcano. É uma habilidade de caçador antiga no 3.0, no Storytelling 3.0. E as pessoas, o humano tinha, então ele não era reconhecido, não se lembrava dele e tudo mais. É Arcano, lá, ó. A Titor. Tá sacando, isso é jogador de Storyteller. Isso aí andava com hipoglós na cara, na rua, fingindo que era vampiro, certeza. Valeu, Titor. Vamos seguir.